Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam todos bem, estejam todos focados ali. Hoje, né, que a gente está em uma participação de uma pessoa que é muito especial para mim, uma grande amiga, se tornou uma grande amiga, uma parceira, uma sócia, muitas coisas a gente vai fazer, né, estamos trabalhando ao longo desse ano. Então, hoje a gente tem a participação especial da Nana Calimeres. Nana, seja muito bem-vinda ao Instituto. É um prazer, uma satisfação muito grande você aqui hoje com a gente para trazer um pouquinho assim, né, desse conhecimento, essa quantidade de coisas assim que você estuda, que a gente faz umas trocas de vez em quando. Então, desde já, muito obrigado pelo seu sim e seja muito bem-vinda. Eu agradeço o convite, né? É muito interessante poder falar de algo tão polêmico, né? Mas assim, eu sempre tive muito interesse nesse transtorno específico, né? Sempre que eu ouvia, falava, porque o TDI, na verdade, transtorno dissociativo de identidade, é o antigo múltiplas personalidades. Então, sempre que eu via alguma coisa, eu ia atrás para poder saber do que se tratava, não sei o quê. Agora, eu comecei eu estava no TikTok um dia e passou uma pessoa explicando o que que era. Eu falei, opa, peraí, deixa eu ver como é que funciona isso daí. E a partir daí eu fui pesquisando, estudando um pouquinho mais. Eu sei que tem muita coisa a ser explorada aí, a aprender com esse transtorno. Infelizmente, as informações estão em inglês, né? Então, assim, a gente não está com muito acesso dessas informações em português, e eu acho muito importante poder compartilhar. Então, o transtorno dissociativo, ele apresenta múltiplas personalidades, só que tem uma coisa que nenhum filme ou meio de comunicação ou mídia atual fala desse transtorno como ele é. Normalmente, as pessoas que os apresentam nas mídias, elas chegam como pessoas violentas, e aí troca o Alter. Alter é um nome que se dá às pessoas que estão dentro do sistema. Sistema, porque são muitas pessoas, então são reconhecidos como sistemas. Algumas pessoas usam pronomes, né, alguns alters têm os pronomes específicos, e eles têm nomes, e eles têm funções específicas que eu vou falar mais à frente. Né, mas eu queria trazer isso para vocês, que se em algum momento vocês viram algum filme fala, ali fala de transtorno dissociativo de identidade, não é por ali que o negócio vai, e é um sofrimento imenso, porque o primeiro vídeo que eu assisti foi o sistema contando que perdia meses da vida, imagina só, você vivenciar uma coisa da qual você tem foto, você tem registro, tem filme, e você olhar para aquilo no seu telefone e falar assim, cara, mas eu não lembro de nada disso. Deve ser uma coisa... E teve várias vozes na cabeça. Aí a pessoa fala, será que eu sou esquizofrênico? Mas existe uma diferença entre a esquizofrenia e o transtorno dissociativo. Eu vou trazer aqui para vocês os sintomas. Está todo no material que eu escrevi, né? Então, vamos lá. O que seria, então, né, o TBI para a gente, uma TDI. definição, né, do transtorno dissociativo de identidade? Ele é uma... seria? sim, como é que acontece e o que é? Acontece da Isso. seguinte forma. É uma evolução de um trauma, que a criança sofre repetidamente todos os dias da vida dela. Ele vai se desenvolver até os 7 anos de idade, então a gente vê aí que o Freud estava correto, que a personalidade se forma até os 7 anos, dos 7 anos em diante, não há mais como não há mais como desenvolver TDI. O que acontece? Como um mecanismo de defesa, aquela personalidade se divide, e ela às vezes vai se dividir ao longo da vida da pessoa, mais vezes, ou às vezes, dois alters se integram. O objetivo psicoterápico para este transtorno não é juntar todas as personalidades ali dentro. O objetivo é trazer qualidade de vida para essas pessoas, dar a possibilidade delas se entenderem com esse mundo que elas carregam dentro delas. Né? Inclusive, elas dão nomes aos sistemas. Aí outra coisa interessante é que as pessoas, alguns alters se apresentam
como não humanos. Então, podem ser gatos, um ursinho de pelúcia, uma fada, um elfo. Por quê? Porque isso acontece quando a pessoa ainda é criança, ela traz aquele mundo mágico, onde talvez ela se sentisse confortável para poder aguentar o que está acontecendo com ela. Abusos violentos ou sexuais, repetidamente, né? Uhum. Então, não é um único evento, que aí a gente pode falar depois de transtorno de estresse pós-traumático ou transtorno de estresse pós-traumático complexo. As pessoas seria parecido com... Não, exatamente isso que não tem nada a ver com o filme. Eu não assisti, mas eu já vi os sistemas falando que está tudo errado, que não é daquele jeito. Então, assim, é diferente, porque não existe o Walter violento? Existe. Mas o que acontece com esse Walter? Ele é um Walter que ele vai guardar o trauma da pessoa. E, inclusive, ontem eu vi um videozinho de um dos sistemas em que ela eu não sei se é ela ou ele, bom, eu acho que é ela, que ela viu um colega na escola fazendo maldade com o animal, aquilo gatilhou um dos Walters e ela quebrou o nariz da pessoa. Né? Então, pode morrer, por quê? Porque vai atravessar o trauma e a pessoa traumatizada, ela perde noção da onde ela está, o que ela está fazendo. Mas aí a gente pode falar de trauma em outro momento, né? Tá. Então, oi. Nana, é só para eu entender, então, porque eu gosto de trazer aqui para os meninos, sobre, não é, para dentro da nossa técnica mesmo, né, dentro da psicanálise, trazer para o nosso lado prático. Então, você acha que, né, o nosso trabalho, então, aqui como terapeuta, não seria fazer com que juntar os fragmentos, vamos dizer assim. A ideia, então, é ajudar esses pacientes, utilizar a técnica desses pacientes, né, na verdade, a lidarem com as vozes, com o que já está dentro do inconsciente deles. Trazer uma qualidade de vida, qualidade de vida para que essa pessoa se sinta acolhida e entenda o que está acontecendo com ela. Eu vi um sistema uma vez falando assim, que ainda não sabia que tinha, e que foi a festa de aniversário, aí que ela chegou e falou assim, eu vou beber só um pouquinho. Aí ela começou, depois ela estava em casa, assim, olhou, falou assim, gente, mas como assim? O que aconteceu aqui? Aí as pessoas foram contando que ela havia bebido muito, tinha fotos e não sei o que, ela olhava para aqueles eventos, ela não se lembrava de absolutamente nada daquilo que aconteceu. É muito assim. Mas aí, quando a pessoa vai aprendendo, ela aprende... aí é com você, professor, que alguém levantou a mão. A pessoa aprende pode que continuar. os Walters vão assumindo o corpo, né? Eu vou explicar sobre essa questão dos Walters, que tem muitos. Não, porque o que acontece só se for um surto psicótico. Mas não, essa pessoa não tem isso. O que acontece são crianças fragilizadas que se tornam um sistema que são fragilizados. Então, tem o Walter que vai segurar o trauma, tem o Walter que vai ser o anfitrião, e aí nisso eles vão trocando quando, por exemplo, às vezes tem o sistema está sobrecarregado, aí vem um Walter que segura para aquele sistema trabalhar, né? Vou falar sobre isso. Então, é justamente isso que existe no TikTok, essas pessoas que vão falando como para tirar o estigma de que são pessoas violentas. Da mesma forma que uma pessoa com transtorno de estresse pós-traumático pode arrebentar a cara de alguém porque ativou aquilo ali, né? Inclusive, eu tenho um livro muito bom chamado O Corpo Guarda as Marcas, para quem quiser trabalhar com trauma, que eu já estou trabalhando com trauma, com pessoas traumatizadas, então vai mostrando como é a reação de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. Elas buscam, às vezes, drogas e bebidas para poder acalmar, para poder, como um remédio, para ficar dormente, para não ter que lidar com as sensações. Porque aqueles pensamentos, aquilo que você vivenciou, vai ficar 24 horas na cabeça,
a mente entende aquilo como acontece neste momento, né? Vamos pegar um negócio que todos nós achamos um absurdo, um estupro. Uma mulher brutalmente estuprada, fica com sequelas, né? A pessoa vai lá, bate nela, aquela coisa toda. E aí ela não vai conseguir ter uma vida normal de novo, a não ser que ela consiga trabalhar esse processo traumático. Tá? Aí vai depender de como que essa pessoa vai chegar, de como que ela quer falar. No meu dia a dia, na clínica, o que eu faço? A pessoa chega para mim, eu tenho trauma disso. Ok, eu começo a sessão. O que você quer me contar hoje? Porque ela está me trazendo a queixa, mas talvez, às vezes, o ego dela não está preparado para ser uma reflexão. Como assim uma reflexão sobre ela mesma? Desculpa. Sem problemas. Pessoal, vamos deixar as perguntas para o final, porque Eu aí fica mais fácil. Todas. Ela vai responder as perguntas, tá? Mas vamos deixar para o final, a gente vai abrir alguns minutos para as perguntas, tá? Por favor. Então, assim, é justamente esse estigma da violência e da agressividade que os sistemas falam para poder a gente saber como é que é. São pessoas normais, que se a gente vê na rua, a gente pode achar até excêntrica, porque cada alter gosta de se vestir, então vai ter um alter que vai se maquiar. Tem uma pessoa, tem um sistema que eu sigo que tem um alter de gato. Então, aí eles descrevem como eles se veem, né? Justamente por isso. Como acontece na infância, era um recurso de segurança que aquela criança encontrou na vida. Né? Então, eu vou começar... Tem uma coisa muito importante a ser dita, que é a diferença entre a esquizofrenia e o TDI, porque eles têm coisas similares. Né? A esquizofrenia apresenta alucinações, pensamentos desorganizados, alterações de motricidade, quer dizer, alteração do movimento do corpo, dificuldades sociais, falta de expressões emocionais e déficit cognitivo. Eu tive um paciente com esquizofrenia, ele é completamente apático, ele não tem emoção, ele não demonstra. O déficit cognitivo é o esquecimento, que muitas pessoas que tiveram Covid apresentam hoje em dia, quer dizer, esquecem palavras com mais frequência, o cérebro fica um pouquinho bugado, diz que volta ao normal depois de um tempo, no caso da Covid, né? Então, ficar muito atento, porque, assim, por vezes podem ser equiparadas... Sim, ao estado de possessão. Sim, exatamente. Deixa eu só ler a de possessão, geralmente seguida de esquecimento do ocorrido. Não. Na verdade, o que acontece não é um esquecimento, é um outro alter que assume o corpo, e aí aquele alter que estava lá na frente, ele não vai, ele vai levar as memórias do que vivenciou, e aquele outro que está vivenciando, ele não vai ter essa memória. Digamos assim, é como se você tivesse uma casa cheia de pessoas, todas falando ao mesmo tempo, só que todas elas estão dentro do seu cérebro, né? Porque eles conversam. Eu já vi uma descrição de que assistir um filme para essas pessoas é a coisa mais louca da vida, porque, assim, fica todo mundo falando dentro da cabeça da pessoa. Então, vamos lá. Aí, a esquizofrenia tem esses sintomas, né, de um modo geral. E aí, o TDI, o transtorno de vai ter amnésia ou lapsos temporais, sensação de desconexão. Essa sensação de desconexão e sensação de realidade eu tive no começo do ano. Então, você não tem noção do que você está fazendo. Você vai vivendo e vai fazendo as coisas, e um dia você volta para o seu corpo e fala assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Né? É um negócio muito louco, cara, que eu passei, fiquei 2 meses e meio. Eu acho muito interessante, então, assim, você falar, né? Porque aqui nós estamos com gente, alunos, né? Então devia estar acontecendo alguma coisa com ele que os alters precisaram vir todos juntos, tá? Deve ser algum estresse pelo qual ele está passando, porque às vezes eles podem ficar semanas ou não, entendeu? Então, assim, devia estar algum estresse e problemas de identidade, não saber quem é, né?
A outra coisa que dá para diferenciar também é que as vozes na cabeça de uma pessoa com esquizofrenia são apenas pessoas adultas. No transtorno dissociativo, tem vozes de crianças. E eu já vi isso acontecer com uma pessoa que eu não vou dizer o nome dela, né? Mas eu vou colocar assim, Bárbara, que é o nome, né? Aí ela dizia assim: a Bárbara está morrendo, a Bárbara está morrendo. E essa pessoa tem um filho. O bebê da Bárbara tem uma pessoa muito má assumindo. E falava igual criança, igualzinho. Muda o tom da voz, muda a forma de agir, né? Então, vai depender do que o sistema está precisando naquele momento para que um Alter venha à frente, né? Tome o corpo. Só para a gente relembrar, então, fala de novo, por favor, os sintomas, né, que são mais comuns, que são mais identificados quando esse paciente chega para a gente, que seria mais fácil para a gente do TDI vai ser amnésia ou lapsos temporais, né? Então vai ser assim, esquecer, não saber o que... É o que eu falei, ter a foto do evento do seu aniversário e você olhar para aquilo e falar, mas eu não lembro disso ter acontecido. Uma sensação de não estar conectado em si mesmo. Irrealidade. A irrealidade é muito esquisita, porque você... Por exemplo, eu não lembro o que aconteceu comigo de dezembro a começo de fevereiro. E eu tinha uma noção muito louca. Meu filho virava e falava assim, você tem certeza, mãe? Aí eu falava assim, não, tá tudo bem. Eu ainda fazia assim com a mãozinha, sabe? Ele tentou me alertar de que não estava tão bem assim, mas eu não mudei, né? No meu caso, não foi uma dissociação como é que fala? Não foi uma dissociação de alta, foi realmente por estresse, eu precisava, foi um mecanismo de defesa que o meu corpo encontrou para lidar com aquele momento ali, que tem a ver com um trauma meu, né? Então, trauma de hospital, gente. Então, assim, aí falta de habilidade de lidar com estresse, problema de identidade, né? Então, isso tudo é porque a pessoa passou por algo tão machucado na infância que a coisa fica bem complexa. A esquizofrenia, ela aparece na adolescência ou no começo da vida adulta. E também há uma mania de perseguição no quadro de diagnóstico do esquizofrênico, né? O esquizofrênico, ele vai ter aquela coisa das teorias da conspiração, tem alguém me perseguindo, a antena do rádio está ouvindo o que eu estou falando, então prestar atenção nisso daí, aí você já começa, opa, tem alguma coisa aí, tá? Então aí é importante notar, porque se você tiver um paciente que vem com essa queixa de eu não sei quem eu sou, não sei onde estou, o que está acontecendo, e você consegue perceber uma clara mudança na personalidade, você já pode dar uma desconfiada. O importante na prática clínica é a gente acreditar no que está sendo dito e tentar trazer com delicadeza, principalmente em casos de trauma. A pessoa com TDI, ela não vai lembrar que houve trauma. Dependendo de quem estiver assumindo o corpo, ela não vai saber o que está ali. Depois, talvez, num processo terapêutico, aí vai saber, esse aqui está cuidando disso, então a gente pode ver isso, né? Aí... Tá, a Daniela Lima está perguntando aqui, pessoas diagnosticadas com TDI teriam maior propensão à dependência química? Bom, eu acho que sim. Eu não li nem nada a respeito, mas assim, como é um trauma, e assim, pessoas traumatizadas, de um modo geral, elas acabam usando drogas ou bebida para amenizar a dor, para deixar aquela dor fechada dentro dela, sim, então é uma forma. Vem também com transtornos de comorbidade. O que são os transtornos comórbidos? Depressão, ansiedade, pode vir um borderline, bipolaridade, né? Então, é um negócio que não é só o TDI, porque vem um monte de coisas junto, assim, que é bem bagunçado o negócio. A pessoa está completamente desregulada. Tá. No caso de perceber os sintomas do paciente,
ouve. Você chega e fala, ok, o que você está me trazendo aqui? E abre a sessão, se houver a mudança de alter ali, vai continuar, porque o nosso trabalho é um trabalho de escuta. E hoje em dia existe muito pouca escuta real no mundo. Né? Exatamente. É muito... E assim, eu não tenho a formação de psicóloga, mas o que vem de psicólogo, que vem de gente de psicólogo ferrado, é um negócio impressionante. Peraí, alguém fez um comentário, eu perdi, deixa eu ver aqui. Qual é a relação da esquizofrenia? Nenhuma. Com esse específico, nem pode vir junto? Pode. Mas não é a esquizofrenia. Não, eles. Bom, que combo, né? Você vir com TDI e esquizofrenia. Mas são coisas bem diferentes. Bem. Dá para notar a mudança da pessoa, porque ela por exemplo, essa que eu falei que é o alimento dela, né? Ela não é paciente. Aí ela falava, aí ela veio um alter uma vez que era mais tipo uma prostituta, uma coisa mais assim, né? Tinha um alter que usava cocaína, então quer dizer, era uma coisa muito difícil. Aí ela encontrou. O border não é visto hoje com uma estrutura. Como assim não é visto com uma estrutura? Então, assim, o border, ele tem o problema dele é que ele não sabe lidar com as pessoas, porque também é uma criança muito ferida, ele leva essa ferida, que é um traço de personalidade, e aí ele, por exemplo, briga com a pessoa antes da pessoa acha que vai abandonar, então briga antes e fala assim, não, vou assim, é um traço de personalidade porque a pessoa vai desenvolver aquilo devido a um trauma. Nossa! Então... Tá, só para eu ler aqui para como, todo mundo, então, como... caso tem algumas pessoas que estão vendo pelo celular, às vezes fica um pouquinho complicado para ler. A Ana Paula está falando aqui que eu vi, meu esposo é paciente meu esposo é oncológico, me falou paciente sobre... oncológico. Quem Pode lê? falar, Eu ou você? pode ficar à vontade. Me falou sobre abuso infantil, entre outros assuntos, como gostos referentes à perversão. Eu não sei mais o que fazer. Aí a pergunta é, Ana Paula, ele quer melhorar disso? Pois é porque para poder passar a coisa do processo ok, eu vou me libertar disso, a pessoa tem que bater a mão na consciência e falar, cara, não tá legal isso. Eu tenho o meu professor da pós, ele fala assim, que ele teve um paciente que na primeira sessão ele sabia categoricamente que a pessoa era narcisista. Ele nunca diagnosticou. E a pessoa voltou anos depois, e aí a pessoa virou e falou assim, você sabia que eu era narcisista, né? Aí ele falou, eu sabia. Aí ele pegou e falou assim, então, eu vou vir aqui para tratar o narcisismo. No caso o paciente não lembre... Peraí, vamos lá. Não Tá, lembro dos peraí, só fatos. para a gente então ficar, para a gente se organizar aqui, Ana Paula, pode abrir seu microfone então, por gentileza, e aí fica mais fácil. Gente, pode falar, Ana Paula, que ela tem a experiência de estar convivendo com alguém assim, né? Você prefere falar aqui pelo chat? Não, tudo bem. Oi, gente, obrigada. Eu tô assim, sufocada, porque eu não sei mais o que fazer. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu acho que esse depoimento pode, de alguma forma, auxiliar o grupo, tá? Ok, fica à vontade. Bom, eu sou uma autoempata. Eu sou extremamente empática. E eu convivo com um histórico de narcisista muito grande, né? Então, meu pai era, meu avô era, e eu só fui reconhecer isso 20 anos aí quase de casado. Tive essa dificuldade. Enfim, por isso também fui buscar a psicanálise. A questão é
Na verdade, não é meu pai, é um codependente, minha mãe, uma narcisista, enfim. A mãe dele é, né? E aí, a irmã também apresenta problemas psicológicos, possivelmente borderline, né? E eu não posso diagnosticá-la porque não tenho tanto convívio, mas o que está acontecendo é que cada vez mais está ficando fragmentado, né? Então, uma hora, um dia ele virou e falou que passou por abuso, outro dia ele falou que... E assim, gente, em segundos, tá? Então, vou dar um exemplo, tá? Ele está conversando comigo e ele fala assim, ele está bebendo muito, tipo 20, 30 latinhas, enfim, isso também prejudica muito. Vou dar um exemplo. Então, ele está conversando comigo, ele fala, oi, Ana, tudo bem? Tal, 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 tal. Em segundos, ele já pega e já muda de posição. Então, coloca-se como uma pessoa, coloca-se como outra, e aí vem questões quando ele está muito, e por conta disso, a gente também, abrindo aí minha vida íntima, então a gente também não tem relações, porque ele veio aí com como é que eu posso dizer? Uma situação, né, onde ele se envolveu com trans, né, com transexuais. E aí eu simplesmente falei, não, peraí, calma. Mas continuei casada com ele, porque me vi numa situação, por eu ser muito empata, eu vi numa situação, o pai morreu, a mãe morreu, a irmã, né, e a tia é uma senhora de 90 anos, e eu me coloquei a tentar ajudá-lo. E como ele vem com essa história de abuso, aí, só que aí começou a ficar pesado demais para mim. Aí eu conversei com ele, e ele é uma pessoa que ele foi já para terapias, e os terapeutas não conseguem atender, não vai muito para frente. Enviei ele para o Prosex, do Hospital das Clínicas, é um projeto. E o que ele eu estou quase batendo lá para ver a verdade, né? Porque tem muita mentira, né? E outra coisa, ele é uma pessoa extremamente, assim, aparentemente que não tem empatia, mas a sensação que eu tenho é que ele realmente é tão traumatizado que ele bloqueia isso para não se envolver, né? Eu não sei se vocês sabem, eu sou da área terapêutica com cães, sou pet terapeuta, e uma das coisas que eu fiz aqui dentro com o projeto foi justamente estar colocando cães, e isso de alguma forma auxiliou, talvez, num dos autores que ele seja infantil, né? E quando eu comecei a conversar com ele sobre essa questão do processo, então, a cada vez ele já foi mudado de grupos, e o último grupo colocaram ele num grupo de parafilia, e ele falou que ele não pertencia a esse grupo, porque ele não era capaz de fazer isso, porém, ele explicou. Ou seja, então, é uma confusão, e ele está mais agressivo. Então, num momento, ano passado, eu virei, no passado não, no começo do ano, eu surtei também, né, com de ferro, eu virei para ele, a gente precisa se separar. E eu acho que isso daí deixou ele muito mal. Então, eu estou há anos adiando a minha saúde para poder poupá-lo. E não tem mais o que fazer. Então, ele entrou num trauma de abandono, de rejeição.
Né? Então, Bom, a gente encara aí a questão. E o perfil borderline, ele se coloca em perigo o tempo todo. Em tempo sim, todo. existe uma coisa em todo transtorno psiquiátrico que é a agressividade, todo e qualquer. Nesses transtornos maiores que a gente ouve falar mais bipolar, border, a pessoa é um traço que vem junto, é a agressividade. Eu tenho os dois espectros, os dois lados da moeda aqui. Eu tenho problemas e eu cuido com o maior cuidado possível, imaginável, porque eu não quero voltar a ir para o inferno. E eu tenho uma pessoa em casa que não tem tratamento e é bipolar, é um inferno. Eu vou te explicar, tem essa explicação do porquê que está vindo a agressividade, né? Então, eu ia chegar lá. O tratamento do TDI, ele é psicoterápico, tá? Ele não tem um tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso vai ser para as comorbidades que estão sendo tratadas no sistema, né? Então, os alters mais comuns, assim, o que vem mais comum, crianças, um self que ajuda, uma introjeção. Esse que você está falando é o perseguidor. Tem um protetor, um alter sexual, tem o suicida, homicida, mas eu acho que esses são mais raros. Aí tem o alter animal, que é justamente a pessoa é criança, então é esse que eu expliquei, que ela vai vir como um animal, um alter bebê ou infantil, cuidador, confortador, um alter demoníaco, mal ou demônio, um alter militar ou político, tem robô ou máquina, concha, sobrenatural, que é espiritual fantasma, lembrando que isso aí é feito na infância, então a pessoa traz aquele mundo para dentro do sistema, né? E aí eles se reconhecem, alguns alters podem falar, eu gosto de ser conhecido por ele, deles, eu gosto de ser conhecida por ela, delas, eu gosto de ser conhecida por nós, nossos, né? Então, tem várias coisas aí que... Aí eu vou passar esse material. Então, assim, como é que são os alters? Como é que são as divisões de alters? Tem um anfitrião, que vai corresponder à parte funcional do sistema, né, que lida com as burocracias do dia a dia. O protetor é um alter que existe para proteger tanto o corpo quanto a mente. Tem o físico, que evita os ataques físicos, e podem ser agressivos, verbal, né, emocional. Então, vai depender de como que essa pessoa vai trabalhar esse alter. Isso que você está falando é o perseguidor. Esse é o tipo que pode causar mal ao sistema ou ser agressivo com outros alters na tentativa de assustar e mostrar assim, ó, esse mundo é perigoso, ninguém vai para lá, tem um ódio e pode levar à automutilação, né? Tem o alter introspectivo, né, que pode ser positivo ou danoso, é quando absorve alguém que deu força na infância. Quando ele é positivo, é porque alguém na infância chegou e falou, não, eu vou te ajudar e tal, e realmente ajudou. O mal, ele vai reproduzir, isso é comum também em pessoas que sofrem abusos sexuais, passa a repetir aquilo que o abusador fez. Né? Tem o suporte de memória, que obviamente é o que guarda as memórias e o trauma, então os alters às vezes não sabem o que foi que aconteceu. O guardião, que é a pessoa que vai controlar a mudança dos alters, o cuidador do self interno, que guarda o conhecimento do sistema, que sabe onde cada um do sistema está. Eu já vi um sistema falar que tem uma biblioteca e tem um castelo, e aí cada alter fica num lugar. O fragmento é um alter que não chegou a se tornar inteiro, né? Então, é uma coisa muito difícil e muito complexa, como a Ana Paula está trazendo de se lidar. Ô, Nana, Oi. para você que passou por isso, né, como você relatou, a Ana Paula também, Ana Paula, obrigado pela sua ajuda, né, de trazer a sua própria experiência. Então, assim, para você que teve essa experiência, que passou por isso, o que você acha qual foi a maior dificuldade que você teve, apresentando aí os sintomas do TDI? Assim, eu me senti mais tranquila porque eu já estava começando, eu já tinha começado a estudar o que é, como que funciona, como é que a pessoa
como é que isso se manifesta, né? Então, eu já cheguei e falei, tá, eu só fiz uma coisa errada, que foi perguntar o nome do Walter, né? Não se deve perguntar o nome do Walter. Certo. Tá. Então, assim, isso eu fiz errado. Mas eu ouvia, que é a escuta. E aí você vai ouvindo aquela demanda e vê o que está por trás da demanda. Porque, às vezes, a queixa não é o que está vindo, né? É ouvir. O trabalho é psicoterápico. E assim, vai depender do que cada sistema vai precisar naquele momento. Então, o mais importante é a escuta. Como não é uma paciente minha, eu não dou prosseguimento, né? Às vezes a pessoa deixa de falar. Uma coisa que eu faço na clínica é, paciente disse, eu não vou mais, acolhimento, não vou mais, não quero mais, eu deixo embora. Eu não pego para criar, né? Eu trato, vem, chega. Então, assim, no momento em que eu desligo a câmera, eu estou deixando... Não, porque o tratamento é justamente terapêutico. O tratamento medicamentoso, ele vai existir para aquilo que, por exemplo, é uma pessoa com transtorno de estresse pós-traumático complexo. O que é o transtorno de estresse pós-traumático complexo? Que é um conceito que eu não vi ainda brasileiros falando, né, ou pessoas de língua portuguesa. É um monte de trauma socado lá dentro da pessoa, que se você tirar uma pecinha, vai estar tudo desmoronar. Vocês lembram daquele jogo? Acho que não sei, né? Tem muita gente que provavelmente da minha idade, que a gente tinha um gravetinho que ia tirando e as bolinhas de gude iam caindo. Isso. Então, é como se fosse esse jogo de gravetos que você vai tirando. Se você tirar o errado, vai desmoronar tudo. E aí você tira a percepção daquela pessoa de quem ela é, você destrói o ego dela, e aí para fazer uma recomposição é muito difícil. Tá? Eu tô com uma menina que foi para um psicanalista, e a psicanalista começou a futucar no trauma dela, aí ela, como eu estava num grupo, ela começou, porque eu tô tendo pesadelo, e como eu faço interpretação de sonho, trabalho com interpretação de sonho, que é uma coisa fantástica para trauma, que você consegue perceber exatamente quando que o paciente vai ter crise. Você fala assim, esse sonho está denunciando a crise, que são sonhos catastróficos de um modo geral. Aí você fala, não, esse aqui está denunciando que vai ter crise. E aí dá para trabalhar dessa forma, porque o trauma é algo que, se você trouxer de volta e a pessoa não tiver uma estrutura forte de ego, né, falando do Freud, uma estrutura forte de ego, eu vou destruir aquela pessoa, vou retraumatizar e não vou conseguir fazer o trabalho terapêutico necessário para que aquela pessoa esteja confortável. Porque, assim, eu tenho uma amiga, uma vez, que ela foi assaltada. A resposta dela foi fugir, porque a gente tem 3 respostas: fugir, lutar, mais raramente, paralisar, que é a que eu tenho diante do medo, eu paraliso. Aí, o namorado dela foi chegar para fazer um carinho, ela bateu nele, porque o trauma estava lá, lembrou, né? E é instintivo, você não pensa quando você tem um trauma, é uma coisa instintiva que vem. Então, muitas vezes, a pessoa traumatizada, ela se afasta das pessoas que ela tem convívio, para ela não, né? Por exemplo, quando começou a se estudar o transtorno de estresse pós-traumático, os fogos de 4 de julho nos Estados Unidos lembravam aos veteranos de guerra as cenas de violência que eles praticaram e que eles viram. E aí eles se afastavam das pessoas, porque eles percebiam que eles iam ficar muito agressivos e muito violentos, né? Então, assim, essas pessoas, bem, com um combo muito complicado de se lidar. Tem uma artista que eu cito no trabalho, que ela é interessante de ver, que ela tem vários alters, e aí, a Kim Nobel, eu vou botar para vocês, a Kim Nobel, ela é uma artista que cada alter dela faz um tipo de arte diferente. É muito interessante observar. Tem um vídeo dela no YouTube mostrando a arte dela, mostrando, então, tem o alter que guardou o trauma, mostra o trauma. É bem chocante o quadro que ela pinta, né, nesse aspecto. Ô, Nana, Oi. Só para a gente, por conta do tempo, você tem
mais alguma coisa assim que você acha que seria bastante importante trazer assim, para quem já está trabalhando na área, né? Como a gente já tem alguns psicanalistas aqui que já são formados, já terminaram o curso, tem muitos que já estão estudando ainda, que vão chegar lá. Você tem mais alguma dica que seria importante? Tenho. Estudar, 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 estudar. É uma profissão que a gente nunca vai parar de estudar. E, eventualmente, a gente vai se deparar com um caso clínico que vai chegar, vai arrancar, a gente vai estar arrancando os cabelos. Assim, sejam curiosos. Né? Hoje em dia, a gente tem uma ferramenta tão maravilhosa que é a internet, que se você sabe, assim, eu vou falar em inglês, porque o pessoal nos Estados Unidos, eles têm coisas muito mais sérias e muito mais palpáveis, né? Porque eles falam de pesquisas, né, falam de como que funciona. Gente, assim, é um mundo maravilhoso quando a gente começa a estudar. Por exemplo, tem um documentário agora na Netflix que é sobre psicodélicos atuando nas doenças mentais, que é fenomenal. Tem uma senhora lá que ela diz assim, nada na vida dela resolvia a depressão dela, absolutamente nada. E aí ela entrou para esse processo de teste. Então, estudar, busquem na internet, porque a internet tem muitas informações sérias, válidas, né? E é isso, estudar, sempre. Achou um livro de psicologia, eu sei, os livros de psicologia são muito caros, mas né, a gente Vale a pena, né? Vale. E, principalmente, durante a consulta, a escuta. Nossa, na clínica, a escuta, deixar o paciente e pontuar as coisas que o paciente traz. Eu sou xingada de filha da puta com muita frequência. Né? E já está atendendo, sabe, que a gente vai tocando, porque a gente vai, naquele set terapêutico, na psicanálise, a gente assume a transferência, né? Então, a gente tem que assumir a transferência e segurar o rojão daquilo que o paciente está trazendo. Tem um paciente que ele tem uma autoestima muito baixa e ele acha que, assim, se a menina fizer isso, eu vou conseguir chegar nela, né? Então, ele vai fazendo todo um esquema. Aí eu virei para ele hoje e falei assim, mas vem cá. Aí ele já tem trazido umas coisas assim, não, ela me olha, não sei o que. Eu falei, tá, mas cadê você nessa história? Nossa, ontem o paciente meu, ele olhou para mim, cara, eu vi o palavrão na cabeça dele. Eu falei, tá, né? É um mundo assim, né, que a gente vai descobrindo aos poucos e a gente vai precisar trabalhar junto, né, fazer terapia para segurar, porque às vezes vem um negócio, o rojão vem potente para a mão da gente. Isso. Né? Principalmente na área de trauma. Gente, quem pega, quando vem, porque assim, eu acho que praticamente todos nós temos algum tipo de trauma na vida. Então, quando a pessoa traz o trauma, cara, é um negócio assim, tipo, segura, respira e vai. Isso. Depois você conversa lá com o seu terapeuta. Nana, muito, muito obrigado por ter participado com a gente aqui hoje, trazer, como eu disse, né, no início, um pouquinho, né, assim, desse conhecimento, né, que, como a gente conversou, você está se dedicando muito a essas questões do TDI, né, tá fazendo a sua pós, sei que você tem aula daqui a pouco também, então, muito, muito obrigado. Pessoal, a Nana vai voltar. Posso só dar mais uma dica para vocês que estão na clínica? Ansiedade, porque eu dou aula de yoga há 16 anos, exercícios de respiração. São fenomenais. E se vocês puderem pesquisar um negócio chamado EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, é o movimento rápido dos olhos do sono usado para processar situações de trauma. Olha, que dica bacana. Uma dica muito boa. Eu fui cobaia do meu psiquiatra nisso daí.
Obrigado, tá? Mais uma vez. Obrigado pelo seu sim. Obrigado por trazer partilhar um pouco desse seu conhecimento. Volta mais vezes, vou fazer mais convites, porque sei que nós temos muitos assuntos aí em comuns para a gente trazer. Então, eu gosto muito dessa dinâmica de trazer outras pessoas também, assim como você. Então, muito, muito obrigado. Fico muito feliz pelo seu sim. Eu que agradeço imensamente, né? Foi um prazer estar com vocês, né? E fica a dica: estudem para sempre, porque essa é uma profissão que vai exigir muito estudo. Obrigado. São músicas para os meus ouvidos. Adoro ouvir isso. Boa Pessoal, noite, gente. Bom descanso. boa noite. Pessoal, as dúvidas que forem surgindo, podem me mandar, como sempre, mandem para mim na plataforma. Eu estou em contato direto com a Nana, então, a todas as dúvidas que surgiram né, dessa nossa conversa de hoje, vocês podem entrar na plataforma, deixa lá. Lembrando que, pelo fato de eu não morar no Brasil, a gente está 4 horas de diferença, então pode ser que às vezes demore um pouquinho para que eu responda, tá? Mas eu vou responder todas as dúvidas. A Nana estou em contato com ela, ela vai me ajudar. Então, nos vemos aí na próxima semana. Na próxima semana temos uma outra convidada também, que é uma grande amiga também, que é a Camila, que é a nutricionista. Nós vamos falar aí sobre transtornos alimentares, sobre compulsão. Ela está preparando aí bastante material, bastante dicas para que possa nos ajudar também a pacientes, né, fazer esse trabalho multidisciplinar com psicoterapia e a nutricionista. Então, vai ser uma aula muito, muito legal também, assim como foi agora. O Glauco passa minhas redes sociais. Isso, eu vou passar depois todas as formas de contato da Nana. Ela passa bastante coisa educativa aí nas redes vizinhas, né? Não vamos falar aqui para não bloquear depois que for para o YouTube, Não pode? mas Não sabia disso, não. nós podemos, pode ficar tranquilo, mas depois nós vamos colocar, tá? Eu vou passar todas as informações da Nana, o material que a Nana avisou, que a Nana passou, que a Nana falou aqui, vão ser todos enviados para Ele é um vocês. material que está voltado para o Jung, né? Porque eu estou estudando Jung agora, mas eles foram juntos por 14 anos, então dá para ver na leitura do Jung o dedinho do mestre lá. Verdade. Gente, pessoal, muito obrigado, boa noite para todo mundo. Espero aí a presença de todo mundo na semana que vem, para a gente fazer aí um bom aprendizado aí agora com um pouquinho da nutrição, tá bom? Ficam Então tá, todos bem. gente, muito obrigada, boa noite. Namastê. Namastê, boa noite. Boa noite.